CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, nos trazendo paz e amor nessa noite de estudos. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Vamos continuar estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item a ser estudado hoje é o item 9, que tem como título A Vingança. E quem vai fazer o estudo hoje é o nosso companheiro Ricardo Gambaroski. Acertei, né? E nós temos aqui alguns avisos a serem dados, e o primeiro a gente fala do nosso estudo, que já teve início agora no começo de janeiro. E toda semana eu convido que vocês venham para o estudo, porque eu sempre falo que o estudo é que nos ajuda muito a entender as nossas dificuldades, a saber como é que a gente vai passar por essa problemática toda, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui. A palestra não nos dá a oportunidade de fazer perguntas, e o estudo não. O estudo você vai estar com outros companheiros que tenham talvez a mesma dúvida que você ou outras dúvidas. Então, estão todos convidados. Aqui fora a gente tem aqui na entrada a gente tem uma lona enorme com todos os horários. A gente tem estudo de manhã, à tarde, à noite, todos os dias da semana, com exceção de sexta-feira, que o estudo é fechado aos médiuns de um outro trabalho. Então, segunda, terça, quarta de manhã, quarta é só de manhã porque a gente tem a palestra. Quinta, sábado tem palestra também, e domingo a gente tem também o Evangelho e o Memórias de um Suicida. Então, estão todos convidados para que venham iniciar o estudo. A nossa obra social também já retornou, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. A casa, cada dia, recebe mais pessoas, e a gente precisa montar cesta básica para essas famílias. Ano passado nós terminamos com 280 famílias assistidas. Então, são 280 cestas básicas, se cada uma recebesse uma. Mas tem família que é bem mais numerosa e que precisa receber mais de uma cesta básica. Então, a gente conta sempre com a ajuda de vocês, material de limpeza, pó de café. Sempre que a gente vai ao mercado, a gente lembra de comprar 1 quilinho de mais alguma coisa para ajudar a nossa casa, tá? Porque material de limpeza, papel higiênico, o que a gente pode doar é sempre muito bem-vindo, tá? A gente tem também o atendimento fraterno. Se alguém de vocês depois estiver precisando conversar com o médium, depois do estudo, é só continuar sentadinho, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa conversar, tirar dúvida, sempre à luz da doutrina espírita, tá? Eu vou pedir a vocês que, por favor, desliguem os celulares. Se não puder desligar, que ponha no modo silencioso ou no vibra. Se precisar atender, pode ir lá fora, porque quando o celular toca aqui, ele pode tirar a atenção de quem está fazendo o estudo. Se ele toca na hora do passe, sempre tira a nossa atenção. E é sempre bom a gente estar aqui ligado, porque esse momento é de cada um de vocês. Vocês conseguiram chegar até a casa. Aqui dentro do salão, o trabalho espiritual, os espíritos estão aqui trabalhando. Eles sabem a necessidade de cada um de nós. Então, eles chegam aqui nessa casa cedo, preparam o ambiente para nos receber com muito amor. Então, a gente precisa estar ligado. São só 50 minutos de estudo.
sabe? Então a gente quer botar o nome na caixinha, a gente quer prestar atenção em outras coisas. Gente, vamos nos ligar ao estudo aqui. É muito importante. É muito importante esse trabalho que acontece aqui. Às vezes vocês pensam que não, mas os espíritos estão trabalhando na necessidade de cada um de nós. E se a gente está sentado aqui com o pensamento em outros lugares, você não dá chance de ser ajudado. Então esse trabalho é muito importante. Vamos nos ligar, pedir aos nossos guias espirituais que nos ajudem, que nos amparem, que a gente possa, viu que o pensamento saiu, puxa ele para cá de novo, tá bom? Eu agora vou dar início à nossa leitura, que a gente faz sempre, nós estamos estudando o Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é a lição número 100. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Marquinho, nosso companheiro de trabalho. E o estudo de hoje tem como título Auxílios do Invisível. E Emmanuel nos traz uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos. E esse trecho nos diz assim: e depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmão tão querido, espiritualidade aqui presente, mentores da nossa casa, Altivo, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, e todos esses nossos irmãos que aqui já se encontram desde tão cedo preparando o ambiente para nos receber. Aqui estamos, Senhor, que as Tuas palavras, que o ensinamento do Teu Evangelho possa penetrar em nossos corações, que o nosso companheiro que vai nos trazer o estudo hoje possa trazer palavras que sejam como semente em nosso coração, frutificando sempre. Que seja assim, em nome de Jesus, em nome desses espíritos amorosos e, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, que nós possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura só do primeiro parágrafo.
do título A Vingança, Instruções dos Espíritos, e diz assim: a vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como um duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. A prática da vingança é, vós o sabeis, totalmente contrária a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não só não é espírita, como também não é cristão. Passar a palavra agora para o Ricardo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. Sempre muito bom vir aqui ao CEAP, né, para justamente compartilhar essas informações, compartilhar esses conhecimentos lindos que a doutrina espírita nos proporciona para que justamente nos possa nos servir de base para o nosso processo de transformação moral, para que nós possamos a cada dia, cada um de nós, nos tornar pessoas melhores. Esse é o propósito, né? Esses estudos que a casa proporciona aqui de segunda a segunda, né, como foi comentado aqui no início, nos servem de base para isso, nos traz informações doutrinárias, conhecimentos doutrinários, mas também esses conhecimentos vão nos ajudar nesse processo de transformação. Queridos, o estudo da noite de hoje diz respeito ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, sobre a vingança. E o título do capítulo é Amai os vossos inimigos, né? E esse título da vingança, alguns podem pensar, mas o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi publicado já há bastante tempo, né, em 1864, ou então de lá para cá isso não existe mais. Será que isso realmente não existe mais? Será que se nós fizermos uma autorreflexão sobre esse assunto, vingança, será que eu, em algum momento, ou até mesmo no momento presente, eu tenho pensado algo relacionado a esse tema de vingança? Será que eu tenho procurado me vingar de alguém? É um questionamento para cada um, né? Será que isso passa pela minha cabeça? E aí temos ouvido alguns ditos populares a respeito desse assunto, né? Um deles que é muito conhecido se chama o seguinte: vingança é um prato que se come frio. Outras pessoas até dizem: calma, o teu está guardado. E nós repetimos esses jargões com frequência, né? Principalmente o segundo, que a gente ouve muito: o teu está guardado, você fez isso comigo, mas o teu está guardado. E aí a gente vai repetindo, criando aquela ambiência desfavorável. É para a gente pensar. Vamos ao dicionário. Qual a definição de vingança no dicionário? Abre aspas. Ato lesivo, praticado em nome próprio ou alheio, por alguém que foi real ou ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano. Ou seja, eu fui prejudicado de alguma forma, né, como está aqui, fui ofendido, fui lesado, e, consequentemente, eu vou o quê? Em represália, fazer alguma coisa. E nós estamos num momento decisivo na história da humanidade, que é justamente esse momento de transformação, aonde os próprios espíritos nos dizem que é preciso que nós viremos a chave,
que nós possamos justamente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui, como que nós podemos justamente mudar. A vingança está na instrução dos espíritos, desse capítulo 12, no item 9, que é um texto do nosso Gilles Olivier, Paris, 1862. Um desses trechos que consta nesse texto, o nosso irmão fala o seguinte: que a vingança é um indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem. Ou seja, está perfeitamente aderente a um estado de atraso dos homens. E nós vamos nos lembrar que nós que estamos aqui, nós estamos encarnados no mundo de provas e de expiação. O planeta Terra é um mundo de provas e de expiação, ou seja, é o segundo planeta na escala de evolução dos mundos, é o segundo planeta. Ainda é um planeta, portanto, mais voltado para as questões materiais do que para as questões espirituais propriamente ditas. E fica plenamente aderente com o que é comentado aqui, que é o estado de atraso dos homens. Nós ainda somos o quê? Crianças espirituais. Estamos ainda tentando nos melhorar do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, né? Somos intelectualmente ótimos, inteligentíssimos. Agora, moral e espiritualmente, somos ainda repletos de vícios. Os vícios morais, que nós lutamos tanto contra esses vícios, para transformar justamente esses vícios em virtudes. Orgulho, inveja, egoísmo, vaidade, são alguns desses vícios morais que o Evangelho nos explica, que nós tentamos ao máximo. É difícil, não é fácil, mas nós tentamos ao máximo o quê? Justamente eliminá-los da melhor maneira possível. Se nós fizermos um trabalho interno, como eu falei há pouco, do autoconhecimento, como está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ditada lá, a resposta ditada por Santo Agostinho, para a gente se conhecer mais, vamos observar, Santo Agostinho fala isso, né? Vamos observar ao final da noite o que se passa na nossa tela mental. Quais foram os seus pensamentos durante o dia todo? Fazer o exercício hoje, aí está feito o convite. Hoje, quando nós formos deitar, fazer esse trabalho. Quais foram os meus pensamentos? Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Fui ríspido com alguém? Ah, fui. Mas cuidado, seja sincero, porque não adianta falar, eu fui, mas fulano mereceu. Não, fui. É possível que eu possa, no dia seguinte, quando eu tiver oportunidade, que eu possa justamente fazer algo diferente com esse irmão ou com essa irmã que eu fui ríspido, que eu ofendi, que eu magoei? É possível. Ótimo. Então vamos fazer. Nem que seja um mero pedido de desculpas. Poxa, ontem não estava bem, ontem não estava legal, aconteceu isso comigo, que quando eu te encontrei, quando eu falei com você, você foi aquele estopim que eu estava precisando em decorrência de tudo que aconteceu comigo. Exemplo. Então, nós precisamos fazer esse exercício, que se chama autoconhecimento. De nós, justamente, nós precisamos nos observar mais. Precisamos identificar dentro de nós mesmos os nossos defeitos, as nossas oportunidades de melhoria. Eu não gosto muito dessa palavra defeito, eu prefiro utilizar as nossas oportunidades de melhoria. Aonde que eu posso me melhorar? O ano está começando, né? O ano está começando. Então, nós temos aí ainda várias oportunidades para frente
até chegarmos em dezembro de 23, pelo menos. Mas temos várias oportunidades de nós realizarmos justamente esse trabalho de melhoria. De nós nos tornarmos a cada dia, pelo menos um pouquinho que seja, pessoas o quê? Melhores. É para a gente pensar. É como foi comentado aqui, que as palavras sirvam para que nós possamos, que as palavras possam servir de sementes para que nós possamos justamente refletir sobre tudo isso. Aí voltando agora para o texto novamente. Indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão. Ou seja, pelo fato de nós sermos ainda atrasados, moralmente, espiritualmente, nós entramos em sintonia com esses vícios. Nós entramos em sintonia também com esses sentimentos que acabam nos atingindo. E, além de nós entrarmos em sintonia, nós também permitimos, pela nossa invigilância, nós ainda permitimos que outros irmãozinhos nossos espirituais, eles também possam entrar em sintonia conosco, nos influenciando para que nós possamos o quê? Desencadear aí um processo que pode gerar uma vingança. Exemplo, estamos numa determinada situação, aonde, por influência espiritual, por influência dos amigos espirituais, eu possa justamente ficar irritado, ficar nervoso, e acabo falando palavras indesejáveis contra alguém. Agora, se eu fosse mais vigilante, eu poderia justamente o quê? Ficar calado. Me calar. Eu poderia justamente falar talvez de uma outra forma, se estivesse mais atento ao que está acontecendo. Mas é difícil? Sem dúvida alguma é difícil. É impossível? Não, não é impossível. Isso requer treinamento. Evangelho é vivência diária. Né? Evangelho é treinamento, é de nós a cada dia, a cada oportunidade que nos é apresentada, de nós colocarmos isso em prática. E agradecer ao Pai por essa oportunidade que foi dada de nós colocarmos o Evangelho em prática em nossas vidas. Por isso que ele fala, indício certo do atraso dos homens, que a ela se dão, ou seja, né? E dois espíritos que ainda expiram. E aí nós vamos parar para pensar numa outra questão relacionada a esse tema. O que gera vingança? Algum sentimento. Que sentimento é esse? Carro-chefe, mágoa, que gera o rancor ou um ressentimento. Consequentemente, isso vai gerar uma raiva dentro da gente. E a raiva pode gerar um sentimento mais forte ainda, que é o ódio. Então, esse encadeamento de sentimentos pode gerar um processo de vingança. Repetindo, mágoa. Ficamos magoados com algumas situações que acontecem nas nossas vidas? Se ficamos, né? Ficamos ainda. No nosso dia a dia, né? Com algum amigo, com algum parente, com alguma situação que aconteça no nosso trabalho, ficamos. É normal? Hoje em dia, estamos no mundo ainda o quê? Atrasado. Então é normal. Mas nós, dentro de nós não deveríamos permitir que isso acontecesse. Não deveríamos, mas nós permitimos. Então, essa mágoa, por um certo tempo, ficou dentro da gente, ela ficou o quê? Rondando daqui, rondando dali, a gente pensando várias vezes sobre a situação que gerou essa mágoa, a gente remoendo isso, remoendo, é ou não é? E aí gera o tal do rancor. E, consequentemente, aí sim, você desperta uma raiva de uma pessoa, né? E aí vem
pode gerar o ódio. Então, isso tudo está interligado. É um sistema, na verdade, de sentimentos, vamos chamar assim, que está, de certa forma, o quê? Interligado. Que gera uma vingança que pode ser uma vingança verbal. No momento certo eu vou dar a resposta para ele ou para ela. Deixa comigo, vai ter o momento dele. Você já pensa assim. Cuidado com os pensamentos. Como diz um conhecido meu, a nossa casa mental é traiçoeira. Por isso que Santo Agostinho fala, vamos reavaliar os nossos pensamentos diários, vamos repassar eles para que a gente possa ir o quê? Ir ajustando ali, ir ajustando a colar, para que justamente a gente não seja pego de surpresa. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E essa vingança verbal é o quê? Na palavra, na ofensa, de nós realmente dar aquele toma lá da cá. Eu lembro muito bem quando era pequeno, minha mãe, minhas tias falavam comigo, olha, não volte para casa. Se você ouvir algum desaforo na rua, não volte para casa, devolva. Quem não já ouviu isso? Principalmente os que já passaram do isenta. Né? Já ouvimos isso muitas vezes. Não traga desaforo para casa. Errado. Errado. Então precisamos refletir sobre essas questões. Para que fazer essa vingança verbal? Muitos de nós não damos, né, a resposta ali na hora, mas a gente segura isso. Ah, você me falou isso, vai ficar aqui guardadinho. Aí passa um dia, 2, uma semana, um mês, no momento certo, vai lá e dá o troco. São comportamentos, não, isso tudo que eu estou falando são exemplos de comportamento que acontecem no nosso dia a dia, que nós observamos, muitas das vezes nós observamos com outras pessoas, ou até mesmo, se nós olharmos para dentro, com a gente mesmo. Ou uma vingança através de uma ação. E aí tem várias histórias, vários exemplos aí na história. Né? Uma pessoa montou um negócio com outra pessoa, e outra pessoa fez alguma coisa com esse negócio, e ficou chateado, e aí pronto. Né? Brigas de casais, e por aí vai. Então, através de uma ação, eu me vingo de A, de B, de C e de D. E nós precisamos entender o que o Evangelho nos explica, o que ele nos coloca, principalmente esse nosso querido irmão, é que nós precisamos nos vingar, mas sempre fazendo o bem. A melhor vingança que nós podemos utilizar nas nossas vidas é fazer o bem. Mas, Ricardo, ele ou ela não quer aceitar o bem. É um problema dele e dela. Vamos fazer a nossa parte? O que o Evangelho nos ensina? Fazer o bem. Como que eu posso me vingar fazendo o bem? Fazendo o bem. Se a pessoa te falou palavras indesejáveis, te ofendeu, te magoou, não vamos permitir que isso gere um rancor. Vamos cortar isso. Para que gerar um rancor, para depois gerar uma raiva, gerar um ódio, para desencadear todo um processo de vingança? Isso nos faz um mal, gente. Nos faz um mal que vocês não têm ideia. Tanto é que lá na casa de Frei Fabiano existe um trabalho realizado aos domingos que faz cirurgias espirituais, que no final é sempre a mesma recomendação: evite mágoa, evite rancor. Olha, por que eles vão dar essa recomendação? Justamente com que finalidade? Justamente para não desencadear processos, inclusive relacionados às questões de doença. Que isso também pode gerar doenças dentro de nós mesmos. Doenças físicas, doenças mentais, e por aí vai. Porque através da mágoa, através do rancor, você começa a se remoer todo, repensar sobre uma situação, para que isso faz um mal, um desgaste energético, né? Você emitindo aqueles dardos mentais contra a pessoa. André Luiz fala isso no livro Ação e Reação.
se não me engano, no capítulo 8, se não me falha a memória, 7 ou 8 por ali, dessa questão dos dados mentais. O tempo que a gente gasta, o tempo que a gente perde pensando sobre uma situação não muito desejável, que aconteceu ou que esteja acontecendo nas nossas vidas, e nós emitimos aqueles dados mentais contra a pessoa. E às vezes a pessoa nem percebe que está vivendo a vida dela, está lá, no lugar dela, e você está ali sofrendo. Você está ali o quê? Remoendo mais uma vez aquela situação. Olha só. Mas é isso que acontece conosco, infelizmente. Mesmo se nós, isso realmente não vai acontecer comigo, isso... Vamos pensar direitinho. É saudável? Não é saudável. Então a gente precisa reavaliar essas questões, é isso que o Evangelho está alertando para a gente, para que a gente possa justamente reavaliar tudo isso que acontece. Até que ponto vale a pena? E eles falam, não vale a pena. E Jesus fala, se amem. No capítulo anterior, ame ao próximo como a si mesmo. Nesse agora, no seguinte, amai os vossos inimigos. O inimigo, no caso, é todo aquele que nos faz algum mal. Não é o inimigo, aquele inimigozinho lá do filme lá de Bang Bang, né, que está lá com uma arma em punho. Não é esse inimigo. O inimigo é qualquer pessoa que possa nos fazer um mal. É considerado o nosso inimigo. E Jesus fala, nós devemos sempre, em total condição, amar esse irmão, acolher esse irmão, respeitando sempre que cada um de nós se encontra, melhor dizendo, num momento evolutivo diferente. Nós temos uma tendência de olhar para o outro e fazer com que o outro esteja no mesmo momento evolutivo que nós. Não está. Não significa dizer que ele é menos evoluído, ele então é menos evoluído aí. Não, esse é o pensamento. É de nós justamente estendermos a mão para aquela pessoa e fazer com que essa pessoa venha ao seu encontro. Eu estendo minha mão, vem até mim. Esse é o espírito da coisa. De nós acolhermos essas pessoas que nos ofendem, de nós acolhermos essas pessoas que nos magoam, ter a compaixão, exercer o conceito de caridade, que está lá na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, que nós devemos ser benevolentes para com os outros, indulgentes, perdoando as ofensas. Jesus mesmo não falou, quando estava lá na cruz, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então é isso que o Cristo, na verdade, nos espera. E nós sempre devemos pensar na seguinte perguntinha: se fosse o Cristo, na situação que nós estivermos, uma situação talvez tipo essa de ódio, raiva, rancor, mágoa, se fosse o Cristo, o que faria numa situação dessa? Fácil, não sei se vocês já fizeram esse exercício. Duas perguntas, se nós... nós é fácil, eu me comportaria desse jeito, ficaria magoado. Ok. Se fosse o Cristo, se fosse Jesus acho que ia acolher esse irmão. Talvez ia dar um abraço nesse irmão, nessa irmã. Então, por que você não vai lá e não faz a mesma coisa? Dá um abraço. Abrace. A pessoa vai ficar, talvez, espantada. Talvez até ela entre num choro compulsivo de arrependimento. O que eu fiz? Não era para eu ter falado dessa forma com você, não era para eu ter feito isso com você. Essas situações acontecem, já aconteceu inclusive comigo, exatamente assim. Dei um abraço e a pessoa entrou num choro compulsivo. Desculpa, eu não sabia onde estava com a cabeça, eu sei o que aconteceu comigo. Para que nós possamos perceber mais todas essas questões emocionais que acontecem conosco. Porque tudo isso está interligado e pode, não é que esteja, não é que tenha, obrigatoriamente, necessariamente, mas
pode ter aí um processo paralelo de influência espiritual. Mas eu não posso 100% colocar a culpa, a responsabilidade, isso está acontecendo comigo, é espiritual. Às vezes não. Na maior parte das vezes, talvez, não. Isso é uma responsabilidade minha. Mas pode ter uma influência espiritual, uma veia paralela que possa ter essa influência. Por que existe essa influência? Porque nós estamos pensando de uma forma negativa. Nós estamos pensando e sentindo, obviamente, de uma forma bem para baixo. Isso acaba atraindo para perto de nós irmãos que estejam vibrando na mesma sintonia, na mesma situação, igual a estação de rádio. E a gente acaba atraindo. De novo, para o Evangelho. Tem um trecho muito interessante. Vingar-se é o oposto de perdoar os vossos inimigos. Completamente o contrário. E aí, nós vamos, eu elenquei aqui alguns trechos do Cristo, que ele fala justamente sobre vingança em outros momentos. Um que é muito conhecido. Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe a esquerda. O que quer dizer com isso? Ou seja, se alguém me fizer um mal, na verdade, antes disso, ele não está dizendo justamente, como está escrito aqui, se alguém me bater na face direita, que eu posso virar e apresentar a esquerda para ele bater de novo. Não é isso. É justamente a mensagem que Jesus, na verdade, nos traz, nesse caso aqui, é se alguém nos fizer um mal, que eu possa fazer o bem. Gente, fazer o bem pode ser uma prece. Alguém pode pensar, mas como é que eu vou fazer o bem àquela pessoa que me magoou, que me ofendeu, que fez isso comigo, que fez aquilo comigo? Calma. Faça uma prece por essa pessoa. Uma oração. Se você for ofendido, às vezes, em algumas situações, é melhor tomar um copinho d'água, botar água na boca, segura, para você não falar besteira. Depois engole. Mas segura um pouquinho. É isso. Esse acolhimento, essa fraternidade, requer esse exercício que, de novo eu falo, é um exercício que não é fácil, porque dependendo do nosso temperamento, dependendo da situação pela qual nós estejamos vivenciando, nós vamos ter uma impulsividade de falar alguma coisa, devolver na mesma moeda. E aquela lei lá atrás, do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião, já foi tempo. Já passamos por isso. Só que nós, volta e meia, tentamos resgatar isso. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Nós já passamos por esse momento. Nós estamos no momento de transformação moral. Nós estamos no momento aí de transformação espiritual, onde exige de cada um de nós um esforço hercúleo, para que nós possamos nos conhecer mais, para que nós possamos justamente olhar cada vez mais para dentro de nós e verificarmos como eu posso melhorar. É um trabalho de formiguinha, não sejamos ansiosos para, caramba, eu vou me revolucionar nesse ano para que no próximo ano, em 2024, eu venha aí um espírito altamente evoluído. Não. Mínimo, um trabalho mínimo. Identifica um ponto para ser melhorado. É esse ponto que eu vou melhorar durante o ano. E vou me exercitar para isso. Amar a Deus, outro ponto relacionado a esse trecho do Evangelho, onde ele fala aqui que vingar-se é o oposto de perdoar os vossos inimigos, né? Que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Cristo já vem nos dando alerta durante toda a sua mensagem, toda a sua história. Todo o Evangelho nos fala sobre isso. Ame, compreenda mais esse amar, porque hoje nós não
entendemos ainda direito o significado do que é o amor. Amor para a gente é outra coisa completamente diferente. Mas o amor, na essência, vem de compreensão. Que nós possamos olhar para o outro e compreender o outro, compreender as suas deficiências, compreender o momento que ele está passando. Sejamos indulgentes. E nos colocamos na posição dele. É isso que Jesus fala aqui. E uma parte bem interessante, aquele que nega, né, está aqui escrito no texto, aquele que nega perdoar não é espírita e nem cristão. Muitos de nós pensamos assim, né? Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Por que você é tão bruto, você tem um coração tão de pedra? Você não vai esquecer. Se você esquecer do que aconteceu com você, aí é outra coisa. Nós jamais nos esqueceremos das ofensas, né? Agora, a gente pode justamente perdoar, ou seja, lembrar do que aconteceu e ser fraterno, ser indulgente, ser benevolente, perdoar aquele irmão e virar a página e seguir em frente e tratá-lo da mesma forma. Podemos fazer isso? Podemos. Esse é o perdão. E também, aproveitando, a gente precisa também nos auto-perdoar, né? Esse auto-perdoar é da gente se amar um pouquinho mais, da gente não ficar remoendo mais as coisas que acontecem conosco, da gente relevar muita coisa. Como diz um expositor espírita lá de Brasília, o Jack Darcy, a vida pode ser leve. Ele até fala, a vida não só pode, como deve ser leve. E essa leveza depende de cada um de nós. Muitos de nós ficam com um chicotinho imaginário na mão e fica se chicoteando o tempo todo. Gente, para quê? Né? Que a gente pensa muito sobre isso. Para quê? Né? Então que nós possamos ser o quê? Mais fraternos. Mais fraternos. Isso exige um esforço muito grande de nós, sem dúvida alguma. Mas é como eu falei, evangelho é para ser vivenciado, né? É para ser estudado, né? Que nós possamos ter ciência do que está aqui escrito, no que Jesus nos falou, mas acima disso tudo, que nós possamos o quê? Colocar em prática em nossas vidas essa mensagem do Cristo. Você vê, pleno século 21, estamos aqui falando sobre vingança. Com certeza, daqui a um tempo, espera-se que sentimentos desta natureza não façam mais parte da gente, entre a gente. Até porque a Terra está no processo de transformação, passará a ser um mundo de regeneração e os vícios morais tenderão a se desaparecer com o tempo, logo esse sentimento de vingança também desaparecerá com o tempo. Mas lembrando que toda transição ela acontece principalmente o quê? De dentro para fora. Transição planetária é um processo interno de cada um de nós, da nossa mudança de dentro para fora. Não é esperar, deixa eu esperar, a Terra vai passar, opa, a Terra passou para o mundo de regeneração. Não, não é isso. É um processo de mudança interna. Dando continuidade. O texto, tem uma passagem aqui do texto que fala o seguinte: prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo venenoso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o na honra e nas afeições. Ou seja, ratifica mais uma vez o cuidado que nós devemos ter. Não só com as palavras,
mas também, principalmente, talvez, com os nossos pensamentos. A gente pensa muita coisa, numa fração de segundos. Nossa casa mental, ela pode nos surpreender, seja para o bem ou seja para o mal. Então, que nós possamos ficar atentos. O que a gente vê, filtrar mais o que a gente ouve, o que a gente lê. Se nós acordarmos durante um dia e vivenciarmos a experiência desse dia, nós vamos ser bombardeados o tempo todo de notícias, de manchetes, principalmente através desse carinha aqui. Não estou falando mal dele, muito pelo contrário. A questão é saber administrar esse tempo e essa energia que nós convivemos, ele comigo e eu com ele. Tem um livro eu esqueci o nome estou tentando lembrar o nome do livro agora, do Rossando Klinger, que fala justamente sobre isso. Na introdução, na abertura dele, no prefácio, fala sobre essa relação. E fala que nós devemos estabelecer um deserto, onde nós devemos fazer parte deste deserto, para que nós possamos pensar sobre tudo que esteja acontecendo em nossas vidas. Por que fulano me magoou? Por que eu estou vivenciando esse processo de rancor? Por que eu tenho raiva de fulano, de Beltrano? Por quê? Posso eliminar isso? Posso deixar de me magoar com coisas fáceis que acontecem na vida? Posso. Então, de que forma? Se fosse Jesus, o que faria? Ele não ia ficar magoado com A, com B, com C, com D. Ele ia amar A, B, C e D. Ele ia acolher cada um desses irmãos. Percebe? É amar. O sentimento o verbo principal é amar. É amar. Tem uma máxima na doutrina que fala o seguinte: fora da caridade não há salvação. Temos dificuldade de amar alguém? Vamos praticar a caridade. Já é um começo. Mas cuidado, quando a gente fala em praticar a caridade, não é só a caridade material, né? Porque existe a caridade material e a caridade moral. Então nós estamos falando também da caridade moral. É praticar da forma correta, da forma devida, né? De nós, por exemplo, da caridade material, né? De nós abrirmos o nosso guarda-roupa e verificarmos, opa, essa camisa aqui eu não uso mais. Então eu vou fazer a doação lá para o pessoal do CEAP, que eles vão com certeza destinar essa roupa, essa camisa, essa bermuda, enfim, para alguém. Mas aí tem que se fazer a pergunta, vem cá, mas se eu estivesse lá no lugar dessa pessoa, eu usaria? Usaria, porque a roupa está em bom estado. Agora, não adianta pegar aquela camisa rasgada, aquela roupa rasgada, vou doar lá para o pessoal do CEAP, porque eu vou tirar isso do meu armário. Isso não é caridade. Então, é justamente se colocar no lugar do outro. Já é um exercício de nós amarmos o outro, né? Se estivesse no lugar do outro, eu usaria? Usaria. Beleza. Está valendo. E a caridade, também garrafa d'água, né? Você andar sempre com uma garrafinha de água na bolsa para distribuir para alguma pessoa nesse calor que faz aqui no Rio. São exercícios que nós vamos implementando, que nós vamos colocar em prática. Porque o principal objetivo qual é? De nós pegarmos, essa pedra bruta, de nós lapidarmos essa pedra bruta para começar a tornar um diamante, ou um princípio de um diamante.
Que nós somos ainda essa pedra bruta, essa casca grossa. E estamos aqui, lapidando. Estamos tentando lapidar isso. Se nós não estivéssemos propensos a fazer esse trabalho aí de lapidação, nós não estaríamos aqui numa quarta-feira, 7h da noite, debaixo de um pé d'água. Estaríamos em casa, no shopping, fazendo qualquer outra coisa. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque nós levantamos a mão e falamos, eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me modificar. E já é um ótimo passo, é um ótimo começo. Por isso que fala, fora da caridade não há salvação. E tem também a caridade moral que a gente precisa exercitar, colocar em prática, né? A caridade moral, ou seja, da gente doar o nosso tempo, doar a nossa energia que nós temos para o outro. Gente, muita gente quer ser ouvida, está passando por uma situação na vida, e você pode ser aquela pessoa que esteja lá para justamente o quê? Ouvir esse irmão, ouvir essa irmã. Às vezes tem um trabalho aqui na livraria ou na cantina de uma casa espírita que a pessoa chega da rua, bate na casa espírita, não, quero procurar o atendimento fraterno aqui da casa, urgente. Então, mas hoje não tem mais vaga. Volta amanhã, volta semana que vem, e às vezes vou voltar amanhã e voltar semana que vem, já não tem tempo. E aí a pessoa entra no bazar, entra na livraria, vai na cantina, e aquela pessoa que está trabalhando no bazar, que está trabalhando na cantina, é ela que vai exercer o papel do atendente fraterno. Estou dando exemplo. E a pessoa começa a falar. Claro que depois vai passar pelo atendimento fraterno, obviamente. Mas talvez se não tivesse aquela pessoa ali, naquela hora, naquele momento, esse irmão, essa irmã, estaria talvez até desencarnado. E isso é para cada um de nós. É aquele colega de trabalho que fala para você o seguinte, vamos almoçar, hoje não estou bem não. Estou passando por uma situação na vida meio chata que eu não posso falar em casa. Vamos almoçar comigo? Está falando para você. E por acaso você está estudando, você começou já há um certo tempo a estudar a doutrina. Não é à toa. São situações que nos são colocadas no nosso caminho como uma prova. Prova que você fosse. Agora vai lá. O que você estudou, você vai ter que ir lá, ouvir o que ele tem a te dizer, para você justamente acolher esse irmão ou essa irmã que está passando por tal situação na vida. Percebe como tudo vai se interligando? E com relação a esse tema da vingança, não é diferente. Para que nós possamos quebrar esse processo de vingança, gente, é quebrar esse sistema de sentimentos que nós comentamos anteriormente. E para quebrar esse sistema de sentimentos, para que nós não nos magoemos com tanta facilidade, que nós possamos estar mais vigilantes conosco mesmo, que nós possamos orar mais, fazer mais as nossas preces, praticar o culto do Evangelho no lar, em nossas casas, em nossas residências, né? Gente, o Evangelho no lar é tão lindo, é tão maravilhoso. Se alguém tem alguma dúvida, procure aqui a casa, para a casa poder orientar. Mas é uma oportunidade que nós estamos tendo de justamente o quê? Quebrar esse sistema de sentimentos. Mágoa, rancor, raiva ou ódio, ou até chegar numa vingança propriamente dita.
que nós possamos sempre pedir aos bons amigos espirituais que possa sempre o quê? Nos orientar, nos inspirar, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam pensamentos e sentimentos o mais puros, o mais sutis possíveis. Que nós possamos nos amar mais, não permitindo a emissão desses dardos mentais da nossa mente. Né? Quando eu falo emissão de dados mentais, quem não gosta aqui de uma fofoca? Muita gente, né? Quando chega para uma pessoa, olha, você sabe o que a pessoa falou? Ah, conta. Você fica logo curioso, querendo saber o que a outra pessoa falou. Né? Você não fala assim, olha, vamos deixar para outro momento. É raro de ver isso, né? Vamos deixar para um outro momento, depois a gente volta a esse assunto, vamos falar de outra coisa. Mas não, a pessoa quer justamente instigar cada vez mais para que o outro fale, né, sobre a fofoca. Então, isso tudo vai poluindo cada vez mais essa ambiência, essa psicosfera, como diz Joana de Anjos, essa psicosfera que nós nos encontramos. São os dardos mentais. Olha só, eu adorei essa frase, esse termo. Dardos mentais que nós emitimos. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. E eu fico muito preocupado, né, não é nem com a vingança física, através de uma ação. Eu fico mais preocupado com a vingança verbal, a vingança através da palavra. Tudo que parte da gente, através da mágoa, através do rancor, de nós termos mais cuidado com como que a gente está falando e com quem a gente está falando, de que forma que nós estamos falando. Tem muita gente que é papum, né? Cuidado com esse papum. Porque hoje você falou desse jeito, grosseiro, mas amanhã, lá na frente, a gente não sabe o que essa pessoa vai receber de acordo com o que está projetado na lei divina. Porque tem a lei divina lá, da lei de ação e reação. Se você colhe o que você plantou. Não adianta eu colher, se eu plantar banana e colher abacate, por exemplo. Não vai dar certo, está alguma coisa errada. Então, se eu planto sementes, como foi colocado aqui no início, se eu planto sementes de amor, sementes do bem, né? Sementes de alegria, sementes de fraternidade, eu vou colher alegria, amor, fraternidade. Agora, se eu planto, né, coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Isso é inevitável, isso faz parte da lei divina. E muitos de nós até hoje não entendemos isso. Somos repetentes dessa série, desse ano. Somos repetentes. Estamos aqui novamente, mais uma encarnação, para nós aprendermos de novo o que nós ainda não compreendemos até então. Então vamos aproveitar essa oportunidade, gente. Não é à toa que nós estamos na nossa família, convivendo com pessoas. Não sabemos quem foram essas pessoas, mas estão ali. Vamos aproveitar essa oportunidade em família, com os amigos também, com todos esses irmãos que nos são colocados na nossa frente, no nosso dia a dia. Vamos agradecer pela oportunidade desses irmãos estarem no nosso dia a dia. Vamos agradecer, porque para uns pode ser prova, para outros é alegria. Você é meu companheiro que vai me ajudar nessa tarefa, que vai me ajudar nessa missão. Para outros é o seguinte: olha, você está me desafiando a justamente não te magoar, não te fazer sofrer. Então, vamos conviver juntos de mãos dadas, vamos embora, estamos juntos. É por aí. É por aí. Então, que possamos sempre se vingar, sempre fazendo o bem.
Esse que é o lema que nós vamos encerrar o estudo de hoje. Muita paz a todos. Obrigada, Ricardo, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, vamos entrar em contato, vamos nos ligar aos nossos guias espirituais. Vocês aí atrás que também já receberam o passe, vamos entrar em oração. Pedindo aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso médico dos médicos, que nós possamos receber todos os fluidos necessários ao nosso refazimento do nosso corpo físico, do nosso espírito, que nós possamos, Senhor, ser merecedores da nossa cura, que os médiuns possam doar a esses nossos irmãos aqui presentes todos os fluidos que são doados com muito amor. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus e em nome de Deus, possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. No nosso tema de hoje, nos foi lido uma passagem dos Atos dos Apóstolos, em que fala de um momento em que Pedro, ele é libertado do cárcere e ele tem a nítida percepção que enquanto ele caminha de dentro para fora do cárcere, ele está sendo acompanhado daquele que nós espíritas chamamos de guia. Essa mesma presença, essa mesma proteção, ela não está ligada a uma religião. Ela simplesmente acontece, ela simplesmente é. Cada religião escolhe a maneira como vai designar, como vai se reverenciar isso. Muitas vezes nós, humanos, clamamos por isso, até mesmo aqueles que nem acreditam nisso. Basta você se ver diante de uma situação em que você não sabe como se desenrolar daquela situação. Então, de uma forma ou de outra, a gente está sempre buscando o plano espiritual. E não é o nome que você vai dar a essa assistência que vai fazer diferença. É muito mais a misericórdia e, em algumas vezes, o seu merecimento. Os espíritas chamam de guia, os protestantes chamam de Espírito Santo, os católicos chamam de anjo, enfim. Não é isso que determina. O importante é a gente sempre acreditar que essa ajuda, ela está lá. Você pode acreditar, independente até mesmo de sua crença. Pode crer que ela vai estar lá. Nessa passagem dos Atos dos Apóstolos, Pedro percebe essa presença, percebe nitidamente que ele acompanha até um determinado ponto. E esse ensinamento é para chamar nossa atenção que, de fato, eles sempre estão lá, mas eles sempre respeitam as nossas escolhas, que nós espíritas chamamos de livre-arbítrio. Algumas outras religiões não usam essa expressão, simplesmente chamam de escolhas. Então, sempre que nós fazemos uma escolha, o nosso guia está perto, e se ele entende que deve interceder, ele sugere. Se ele entende que não, ele deixa a gente seguir, e assim a gente assume a responsabilidade da consequência. Obrigado, Senhor, por essa noite de bênçãos. Obrigado, Senhor, por termos conseguido chegar a essa casa que nos acolhe com tanto amor. Escutado as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nos fortaleça, para que nós possamos pôr em prática tudo isso, Senhor, que estudamos no Teu Evangelho. Que
possamos retornar aos nossos lares em paz e quando lá chegarmos, Senhor, que possamos ser a luz, que possamos ser amor. Que seja assim, em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos, Dr. Seu Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar e toda essa falange de espíritos que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, em nome do amor, mas acima de tudo, Pai, em Teu nome, possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.